Boa tarde a todos. Hoje eu vou fazer a terceira leitura do Evangelho segundo São João. A terceira leitura diz sobre a conversa de Jesus com Nicodemos. Em nome do Pai, e em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. A terceira leitura nos diz: conversa de Jesus com Nicodemos. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como podes um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu tenha dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou Nicodemos: como se pode fazer isso? Disse Jesus: és doutor em Israel e ignoras estas coisas. Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que ele deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Esse é o capítulo 3 até o versículo 21. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este veio ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Então aqui nós entendemos que para fazer os milagres que Jesus fazia, Deus teria que estar ao seu lado, e Deus estava ao seu lado. Isso nós acreditamos nos milagres de Jesus. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Não era esse renascer
de que Jesus estava falando. Jesus estava falando do renascer da água e do Espírito, ele estava falando do batismo. Quando ele disse a Nicodemos: És doutor em Israel e ignoras estas coisas. Porque havia o batismo e o próprio Jesus foi batizado nas águas de Jordão. Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como sereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então ninguém desceu do céu, senão aquele que subiu ao céu. Não? Ninguém subiu ao céu, aliás, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Então ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Jesus disse a Nicodemos. Então aqui nós sabemos, né? Nós sabemos que é o mistério da salvação. São palavras de Jesus e são palavras de salvação. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, né? Para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Essa importância de cremos, né? Que acreditamos em Cristo, a importância da fé. Como é importante acreditarmos em Cristo, no Filho único de Deus. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Jesus, mestre, como diz Nicodemos, e nós sabemos que ele foi um mestre e continua sendo mestre na vida, né? Em nossa vida. Então, assim, é importante esses exemplos que Jesus nos deu. Seguir o exemplo de Jesus é muito importante. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia-los e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Então, a luz, ela já, como diz aqui sobre a luz veio ao mundo, né? Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Então essa luz, ela já tinha vindo ao mundo, né? Os homens amaram mais as trevas, né? E aqui inclusive fala do julgamento. Ora, esse é o julgamento. Alguns homens amam a luz e vêm para a luz, seguem no caminho da luz, e alguns homens não vêm para a luz e seguem a vida no caminho das trevas.
já não vêm para a luz porque sabe que vão ser reprovados, porque suas obras são más. Não se importar com a luz. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade e vem para a luz, torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Então essa é a leitura de hoje, né? Se fala de Jesus Mestre, do mistério da salvação, do julgamento também, né? Portanto, se fala do julgamento da luz que veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Eu quero desejar a todos uma semana abençoada por Deus. Que sejamos abençoados em nome de Jesus, nosso intercessor, porque Jesus é o nosso intercessor. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém.